E aí, pessoal? Mais um encontro nosso aqui. E a palavra de hoje vai ser com Tia Cris, eu mesma, essa que vos fala. Bem, hoje é comigo. Mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Como é que tá sendo essa semana? Tô sabendo que tem gente fazendo prova online. Olha só, coisas novas nós temos feito nesse período de quarentena, não é mesmo? Estamos sendo desafiados a estudar em casa, não é mesmo? Agora fazendo prova online, para aqueles que já estão fazendo. Tia Cris aqui também tem os seus desafios, né? Como gravar vídeos, tá sendo um grande desafio para mim. Mas a gente tem aprendido, né? E tem crescido, e isso é muito bom. Bem, falando em prova, o programa de hoje, né? O nosso culto de hoje, a gente vai começar fazendo uma recapitulação do que nós aprendemos até hoje. E depois a gente vai entrar efetivamente na palavra, né, na mensagem bíblica de hoje. E eu quero saber se vocês estão afiados, hein? Quero saber se vocês participaram de todos os nossos cultos, se vocês vão acertar. Mas antes disso, vamos orar? Vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus com uma música muito legal. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe suas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada por dia de hoje, obrigada por mais um dia, Senhor, que estamos aqui reunidos para louvarmos o Seu nome, para adorarmos a Ti, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Que privilégio, Pai. Muito obrigada por tudo, seja conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. E depois do louvor, não esquece de pegar suas Bíblias, tá? Que a gente hoje, vai passear muito pelos evangelhos para que a gente possa aprender mais, tá? Vamos louvar a Deus e depois a gente volta. Indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Teu sangue me salvou.
Levante as suas mãos e declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno, ele é maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. E aí, pessoal, voltamos. Então vamos lá para nossa recapitulação. Eu vou chamar de recapitulação 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, tia Cris, é muita coisa. Calma, eu vou fazer um resumo bem rapidinho para que a gente possa lembrar de tudo que nós falamos, tá bom? Então vamos lá, recapitulação 1. Na primeira semana que nós começamos o nosso culto, nós falamos sobre o plano da salvação, o grande plano de Deus. Qual foi o grande plano de Deus para nos libertar do pecado? Nós falamos sobre, no plano de Deus, sobre Deus, o Criador de todas as coisas, falamos sobre o pecado que nos afastou de Deus e falamos sobre Jesus, que foi o grande plano de Deus, que veio para nos libertar do pecado através da sua morte. Não é mesmo? Mas ele ficou morto? Ah, não, né? A gente sabe que não. É sempre bom a gente lembrar que Jesus ressuscitou e ainda vive, né? Graças a Deus por isso. Bem, o pecado nos separou de Deus e Jesus nos reconciliou novamente com Deus. Então Jesus ele teve uma ação, que foi a morte dele por nós, por amor a nós. Mas só Jesus precisou fazer essa ação? Nós também precisamos ter uma ação em relação ao grande plano de Deus. E qual é essa ação? São 3. A primeira é reconhecer que você é pecador, que está lá em Romanos 3:23. O segundo é crer em Jesus como o único salvador da sua vida, que está lá em João 3:16. E o terceiro é invocar o Senhor Jesus para que ele habite em você, para que ele more no seu coração, que está lá em João 1:12. Vocês lembram disso? Recapitulando, 2. Na segunda semana nós falamos de um amigo muito querido de Jesus que morreu. E Jesus se entristeceu muito quando soube da notícia. Jesus chorou. Quem lembra o nome desse amigo? Lázaro, isso! Jesus chorou ao saber que Lázaro tinha morrido. Jesus se entristeceu porque Lázaro era um amigo muito querido. Eu quero destacar aqui, além do milagre de Jesus, do poder de Jesus, né, de fazer milagres, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele era 100% Deus e também 100% homem. Por isso que Jesus chora, por isso que Jesus se entristece. E a gente lembra que esse versículo, Jesus chorou, que ele está lá em João 11:35, ele também é o menor versículo da Bíblia. Olha que interessante, não é mesmo? E eu quero destacar aqui que Jesus, quando ele veio a esse mundo, quando ele nasceu, cresceu e viveu o seu ministério, né, ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus, ele foi gente como a gente.
Recapitulando, 3. Na terceira semana nós falamos das testemunhas de Jesus na sua ressurreição. Vocês lembram quem foram? Foi lá no Evangelho de João. Quem foram as testemunhas? Maria Madalena, Pedro e João. Eles chegaram no túmulo de Jesus e viram que estava o quê? Vazio. O cumprimento da palavra de Deus. Jesus não estava mais ali. Jesus tinha o quê? Ressuscitado. Que maravilha, não é mesmo? Você presenciar um momento desse? Um momento magnífico. Jesus é o único Deus, o único que morreu, ressuscitou e hoje vive. É o único que pode te ouvir. Vocês lembram quando nós falamos sobre isso? Recapitulando, 4. Na quarta semana falamos de uma grande tempestade, né, que atingiu Jesus e os seus discípulos no mar da Galileia. Vocês lembram disso? E ali nós falamos sobre a soberania de Deus, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que comanda todas as coisas e tem poder sobre tudo. Não é verdade? Recapitulando, 5. Bem, essa tá fresquinha, foi logo semana passada no nosso culto. E vocês lembram sobre o que nós falamos? Sobre Pedro. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes isso. Pedro falou tanto que ia ser fiel a Jesus, não foi? E quando os soldados levaram Jesus para ser preso, depois Pedro se viu numa situação que acabou o quê? Negando Jesus, e negou 3 vezes. Assim como Jesus já tinha falado que ia acontecer, não é mesmo? A gente viu o que nesse culto? Que é muito mais fácil você falar que vai ser fiel do que realmente você ser fiel a Deus. Mas, se você realmente se arrepende de todo o coração, Deus ele te perdoa. Assim como Pedro foi perdoado. E foi um grande pregador da palavra de Deus. Lembram disso? Bem, agora que nós já recapitulamos tudo que nós falamos nesses últimos domingos, a gente vai começar a nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem, o título dela é em forma de pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, se você falou sim, eu sou um discípulo de Jesus, você precisa seguir essa ordenança de Jesus para nós. Essa ordem de Jesus para nós. Pega a sua Bíblia, que está lá em Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu vou fazer o seguinte nesse versículo. A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou estar lendo junto com vocês vão estar me acompanhando na Bíblia. E depois, vocês vão falar esse versículo em língua de sinais, em Libras. Com a nossa amiga Stephanie aqui, ó. Faz assim, Stephanie. Isso. A Stephanie, ela que acompanha a gente, interpreta tudo que a gente está falando aqui, ela vai fazer esse momento do versículo com vocês bem pausadamente para que vocês possam aprender o versículo em Libras. Tudo bem? Combinado? Então vamos lá, vou começar lendo, depois eu vou ler enquanto a Stephanie interpreta. E vocês vão olhar para a Stephanie, tá bom? E tentar fazer Libras junto com a Stephanie, ok? Então vamos lá. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Essa é a ordem de Jesus para todos que são discípulos dele, tá bom? Então vamos lá? Agora eu vou ler e você vai olhar aqui para a Stephanie e vai acompanhar ela. Então vamos lá? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conseguiram? Vamos fazer de novo? Vamos lá, Stephanie? Então, a Stephanie
vai estar falando em língua de sinais o versículo e vocês acompanhando a Stephanie, para vocês aprenderem esse versículo em Libras. De novo, então vamos lá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprenderam? Muito bem, muito bem. Então, esse é o nosso versículo de hoje. Guarde esse versículo no seu coração e não só deixa guardadinho no seu coração. Pratique esse versículo. Amém? Bem, agora que nós já aprendemos o versículo-chave de hoje, eu quero te fazer novamente essa pergunta. Você é um discípulo de Jesus? Você tem sido um discípulo de Jesus? Bem, se você tem sido um discípulo de Jesus, você tem falado do reino de Deus aos seus amigos? Você tem compartilhado aí nas redes sociais músicas que falam do amor de Deus? Palavras que falem de Jesus? O que você tem feito como discípulo de Jesus? A palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós. E o que acontece quando o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nós? Vamos abrir nossa Bíblia? Lá em Atos, vamos lá. Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Tá acompanhando aí? Vamos lá? Diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler de novo? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? O Espírito Santo, ele te dá poder. Ih, que poder é esse, tia Cris? Poder da Mulher Maravilha? Do Superman, do Homem-Aranha, quem mais? Do Thor? Não, eu sei que quando a gente fala poder, né, a gente lembra logo de algo sobrenatural, não é mesmo? Mas esse poder que o Espírito Santo te dá, na verdade ele é sobrenatural, né? Você não vai virar um super-herói, mas esse poder é um poder sobrenatural, é um poder que o próprio Deus, ele te dá. Porque o Espírito Santo, ele habita em você, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E esse poder é para testemunhar a palavra de Deus. Esse poder que o Espírito Santo te dá é um poder de ousadia. De ousadia de falar da palavra de Deus a outras pessoas. Esse poder que o Espírito Santo te dá é a coragem de colocar a mão no enfermo e orar por ele e ali acontecer um milagre. Em nome de Jesus. Um milagre não porque você orou, mas um milagre porque você orou em nome de Jesus. E o Espírito Santo, ele te dá coragem, ele te dá ousadia, ele te dá fé. Se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, já recebeu o Espírito Santo, mas aí você fala assim para mim: tia Cris, eu tenho tido uma vergonha de falar do Evangelho. Às vezes eu acho que eu não tenho muito jeito. Tia Cris, às vezes na escola, tia Cris, quando vem esses assuntos de Deus, Jesus, eu fico quietinho lá na minha. Tia Cris, às vezes eu quero lembrar de um versículo, não consigo, parece que some tudo da minha cabeça. Então você precisa orar.
Você precisa orar e pedir o Espírito Santo de Deus. Me dê ousadia, me dê coragem. Lembra, Espírito Santo, a mim tudo aquilo que eu venho aprendido da palavra de Deus, que eu venho estudado da palavra de Deus, que eu venho ouvindo da palavra de Deus. Agora, para o Espírito Santo te lembrar tudo que você tem lido, aprendido, ouvido, você tem que ouvir. Você tem que aprender, você tem que ler a Bíblia, não é mesmo? Que o Espírito Santo ele vai lembrar tudo aquilo que já está dentro de você, não é mesmo? Amém? Tenha coragem. Se você não tem, peça a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa te dar coragem e ousadia para falar do nome de Jesus. Jesus teve muita coragem de morrer pelos nossos pecados, mesmo sabendo por tudo que ele ia passar. Foi humilhado, foi maltratado, riram de Jesus, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, por amor a nós, porque ele veio com uma missão e ele cumpriu até o fim. E ele foi vencedor porque ele ressuscitou e hoje vive. Amém? Tenha coragem, porque você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E como a própria palavra de Deus diz em Atos 1:8, ele te dá poder para que você possa pregar a palavra de Deus até os confins da terra. Amém? Então creia nessa palavra. Creia que o Espírito Santo de Deus ele te dará ousadia, coragem, vai tirar a sua vergonha, vai lembrar tudo aquilo que você tem estudado e aprendido da palavra de Deus, para que você possa ser um pregador da palavra, para que você possa cumprir a sua função como discípulo de Jesus nessa terra. Amém? Essa é a palavra para você hoje. Tenha coragem de ser um discípulo de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Compartilhe ela. Escolha essa semana um amigo que não é cristão, que ainda não conhece muito Jesus, e fale com ele. Pergunta a ele como ele tem passado nesse tempo de quarentena em casa. Manda um louvor para ele. Manda o link dessa palavra do nosso culto para ele ouvir e para ele aprender um pouco mais. Seja testemunha nesse mundo. Amém? Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que você tenha uma semana abençoada e que não te falte coragem. Eu quero orar por você. Você que falou, Tia Cris, eu sou um discípulo de Jesus, mas eu não tenho tido muita coragem de falar sobre ele, de compartilhar as coisas que vêm da palavra de Deus. Mas eu quero ter coragem, Tia Cris. Se você falou que o Espírito Santo habita em mim e que ele me dá coragem, que ele me dá ousadia, que ele tira a minha vergonha e o meu medo, eu quero isso pra mim. Eu vou orar por você. Tá bom? Agora, se você, de repente, ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida e você ouviu que o Espírito Santo habita dentro de você e que ele te dá ousadia, coragem, força, e você quer isso para você? Você quer ter uma vida nova em Cristo Jesus? Eu também vou orar por você, tá bom? Feche os seus olhos, coloque a mão no coração e a Tia Cris vai estar orando. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti, Senhor, essa criança ou pré-adolescente, ó Pai, que está te ouvindo, ou esse adulto, esse adolescente, esse jovem, que recebeu essa palavra, Pai, e disse, eu sou um discípulo
mas ainda me falta cumprir a ordem de Deus. Eu quero ter coragem. Senhor, em nome de Jesus, dê coragem, ousadia, tire todo o medo, toda a vergonha, Senhor, em nome de Jesus. Que ele possa ser um discípulo seu, ó Pai, até o final da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, seja com esse também que quer te receber agora como Senhor da sua vida, que está abrindo o seu coração para ti, Jesus, em nome de Jesus. Firme os passos dele em ti, guarda, coloque no coração dele, Senhor, o desejo de aprender mais de ti, ó Pai, e de ser um discípulo seu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então não esqueça de compartilhar esse link do culto com pelo menos um amigo seu essa semana. É o nosso desafio, hein? Tá bom? E semana que vem estamos todos aqui de volta. Em nome de Jesus. Um beijo.